Olá, eu sou Thiago Guimarães, o criador e desenvolvedor do The Diving Method, o método de inglês de imersão, onde você de forma consciente, constante e carregada aprende inglês em um mergulho, como se você estivesse no intercâmbio. E hoje vamos falar um pouco mais sobre esse método que vai mudar a forma como você aprende inglês. Como eu já te disse antes, a iniciativa do Diving Method é fazer com que você possa ver o conteúdo completo necessário para falar inglês bem em 7 meses. É possível aprender inglês em 7 meses, mas isso depende de você especialmente. Se você dedicar todo o tempo necessário que eu estou te falando para você dedicar, você vai conseguir chegar lá. Não é mágica e não é promessa sem fundamento. Você coloca as ferramentas necessárias e apropriadas em uso correto, você alcançará o objetivo que eu estou te falando. Aprender inglês, falar, ouvir, entender, ler, pronunciar corretamente em 7 meses. Você vai falar tudo de inglês? Não. Nenhum nativo consegue isso. Mas como eu vou fazer para poder aprender inglês em 7 meses? Colocando todos os passos, todos os steps que o professor e o Diving Method vai te oferecendo e vai te indicando para ser colocado. Como eu disse antes, é um estudo de forma consciente, onde você sabe o que quer alcançar. É diferente daquele aluno que entra na sala de aula, começa a fazer uma aula sem ter noção nenhuma do que está fazendo ali. Esse é o problema de muita gente hoje que quer aprender inglês ou qualquer outro idioma. A pessoa vai lá, por quê? Porque quer passar um tempo? Porque está sobrando tempo? Porque não tem o que fazer? Essa pessoa já começou errado. Se você quer aprender inglês bem, você coloca na sua cabeça, por que eu quero aprender inglês? Para alcançar uma vaga de emprego, para viajar, para alcançar um namorado que fala inglês, seja ele qual for, para entender filme. Você tem seu motivo. E isso tem que ser sua motivação, gente. Se o cara começa a aprender inglês porque a mãe mandou, casca fora, tá? Então você tem que fazer por motivação. O que te motiva? Você tem que estar consciente disso. E nisso aí, a consciência vai fazer toda a diferença na forma como você vai aprender inglês. Depois a constância, como eu tinha dito. Manter um programa fixo de estudos. E o Diving Method te ajuda a fazer isso. Você tem um programa já para você personalizar de acordo com o seu horário, né? E também o Triple C Chart, que vai te ajudar a manter uma constância na realização de cada exercício. E mais adiante agora na aula, eu vou dar um exemplo para você da aula 1, do Class 1 do Diving Method, do primeiro livro, para você ver como funciona mais ou menos. Tá bom? Então, é importante manter esses programas preenchidos de acordo com a sua realidade. E com isso você alcançará, né, esse sonho de falar inglês. Gente, não é mágica, não é papo furado. É uma coisa que acontece com esforço e determinação. Agora, se você acha que vai aprender por osmose, sai fora. Você tem que estudar. Você tem que colocar o cotovelo em cima da mesa, suar, revisar, praticar. Não adianta, não é só assistir a aula que você vai aprender, não. Você vai assistir as aulas, colocar em prática o Diving Method e todas as instruções que eu estou te dando aqui agora. Assim você vai alcançar o objetivo. Agora, se o cara chega aqui pensando que vai aprender por osmose, né? Eu vou assistir minhas aulas aqui bonito, só escutar a voz do Thiago falando e vou aprender inglês. Você está muito iludido, meu amigo. Você não vai aprender inglês com metodologia nenhuma. Nenhuma. Escreve o que eu tô te falando, já tem mais de 10 anos que eu dou aula de inglês e esse tipo de aluno sempre é aquele que não aprende, é aquele que reclama do curso. Mas eu te garanto, se você fizer o que eu tô te falando, você vai ser aquele aluno que aprende inglês e fala bem de todos os cursos de inglês. Porque esse aí é o aluno que realmente coloca em prática aquilo que os professores dizem. Qualquer curso de inglês, tendo uma metodologia correta e boa, pode ajudar o aluno a aprender inglês. E o Diving Method é uma das melhores que podem te ajudar a chegar no objetivo, porque é baseada na experiência real, em fatos concretos de como aprender inglês em uma imersão, né, uma imersão completa, baseadas nas experiências que eu tive como aluno e como professor há mais de 10 anos já na área de idiomas. E, gente, eu não pego essas ideias e vou achar umas ideias aqui para poder inventar para o povo comprar o curso. Gente, eu sou professor, eu dou aula, tenho paixão pelo que eu faço e quero ajudar o meu aluno a ter sucesso. Daí vem meu sucesso também. Imagina se eu fosse um professor que só tivesse alunos que não dessem certo, não aprendessem nada. Eu ia ser uma pessoa frustrada. E pessoas frustradas não seguem adiante no caminho que elas escolheram. Elas mudam. E já tem mais de 10 anos que eu estou dando aula. E olha, eu voltei dos Estados Unidos e eu não queria dar aula. E por incrível que pareça, eu me apaixonei por lecionar e estou até hoje na área. Porque eu sei que você
consegue aprender inglês. E eu já vi muitos casos já de alunos que tiveram sucesso. E você vai ter sucesso se aplicar o Diving Method, ok? Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Tainã, eu moro nos Estados Unidos há 3 anos. E quando eu cheguei aqui no país, eu não tinha conhecimento algum da língua. Eu passei por muitas situações chatas de sair para lugares e precisar comprar coisas e não saber a língua. E com o decorrer de várias situações dessas, eu fiquei muito incomodada e por trabalhar bastante aqui, os horários das escolas aqui que eu poderia estudar não são flexíveis com os horários que eu tenho durante o dia a dia. E eu vi um projeto novo que o Thiago colocou nas suas redes sociais, que ele tava ensinando inglês online. Tipo, não pensei 2 vezes. Procurei Thiago, comecei a fazer inglês com ele. Eu faço até hoje, a gente já tem 1 ano e poucos meses de curso. E cara, em situações simples, como você ir num restaurante e não ter medo do que o garçom vai te perguntar por você não saber responder, passou. Então, são coisas, assim, maravilhosas que mudou na minha vida e tá mudando até hoje. E não só você que mora no Brasil, que não mora aqui nos Estados Unidos, mas o inglês é essencial na vida de qualquer um de nós, pro seu profissional e pro seu futuro, pro seu conhecimento, que nunca será pouco. Então, eu acho super bacana você procurar o trabalho dele, ele é muito profissional mesmo. A dinâmica que ele usa nas suas aulas são incríveis. E ele mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. Beijos, bye! Hello, meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão esperando para começar o curso Diving Method? Bom, o curso do meu digníssimo e querido professor Thiago. Eu tô com o Thiago já há um bom tempo e está me ajudando muito profissionalmente e pessoalmente. E eu espero muito que vocês comecem logo, porque o inglês, ele simplesmente muda a vida das pessoas. Eu não falo isso por bobeira, mas sim por experiência. E o curso, ele tem um método muito persuasivo, um método muito, posso dizer, inovador. E eu acredito muito no trabalho de Thiago e muito no trabalho de todo mundo que está envolvido, claramente. Começa logo o curso. Tchau, tchau. Bye, bye. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ítalo, eu sou administrador e estou fazendo inglês com o Thiago no método Diving. Eu tenho conseguido trabalhar muito e evoluir nesse período que eu estou fazendo inglês com ele, porque é um método de imersão no qual eu tenho conseguido trabalhar as minhas maiores dificuldades em relação ao aprendizado do inglês. Eu tenho muita dificuldade com conversação e tenho trabalhado isso diariamente com ele e tenho evoluído muito. Como eu sou administrador, isso vai me engrandecer muito profissionalmente e pessoalmente. Gente, muitos alunos, como vocês já puderam ver, tiveram sucesso com o Diving Method, comigo como professor. Eu quero que você seja mais um desses alunos. Não é por vanglória minha, não. É para sua satisfação, para sua alegria de poder dizer depois, eu aprendi inglês com o Thiago. Isso me dá muita, muita alegria, né? Eu fico muito feliz porque depois você vai falar para o seu colega, né? Aprendi inglês com o Thiago, isso vai me ajudar também, né? E eu quero que você tenha essa satisfação para eu poder ficar bem contente também. Tá bom? Então, gente, tenho muitos alunos, tive um aluno em particular que me disse esses dias que tá assistindo série e tá conseguindo entender muito mais. E olha que ele não terminou nem o primeiro módulo, o Rivers, né? Só para relembrar, o Diving Method é composto de 3 módulos. Primeiro módulo, o Rivers, que é o mais básico, as coisas mais básicas do inglês. Não tô falando básico porque é fácil, não. Ele vai cobrir todas as partes básicas do inglês, tá? Desde o mais simples até um pouco mais complicado, mas tá no Rivers. Depois do Lay, que é um mergulho mais profundo, onde vamos buscar um pouco mais de vocabulário, ampliar o nosso vocabulário através de muitas práticas também temáticas, né? Muita prática de conversação. E o Oceans, que é mais voltado para a fala, onde você também vai melhorar seu vocabulário, vai reforçar sua gramática, também suas estruturas, e vai aprofundar mais na parte de conversação. Por quê? Porque você já teve todo o tempo para preparar e fixar as estruturas necessárias para poder montar frases em inglês. Agora no Oceans, que é um mergulho mais profundo, eu quero que você fale mais. Vai ter erro? Vai, uai. Mas não quer dizer que você não vai falar certo, né? A gente vai estar consertando ali suas frases, melhorando, praticando, mas vai ser uma prática um pouco mais intensa que nos outros livros, tá bom? Então, tem muitos alunos aí que estão, esse aluno em particular que eu estou falando para vocês, ele alcançou, né,
o que ele queria, né? Tá alcançando o que ele queria, porque ele tá falando para mim esses dias na aula: ô Thiago, eu tô escutando série agora e tô conseguindo reconhecer muitas mais palavras durante a série. Tô conseguindo entender melhor. Outra coisa, gente, eu percebi que os meus alunos estão lendo muito melhor. Tinha uns alunos que liam aquele inglês todo quebrado. E já agora, na segunda parte do Rivers, nem no final do Rivers ainda, eles estão lendo muito melhor. Tipo um aumento de 70% na qualidade da leitura, ou seja, eles estão lendo com muito mais naturalidade. Porque a gente pratica muito a leitura, a conversação, a aquisição de maior de vocabulário, ou seja, eles vão vendo mais vocabulário com mais frequência e vão, consequentemente, né, se familiarizando mais com aquelas palavras, e quando eles veem aquelas palavras conseguem pronunciar melhor, né, e entender melhor quando é dita em um filme, em uma música, etc. Nisso aí consiste o mergulho, são essas práticas. Então, se você é um diver, você mergulha constantemente, mantenha constância no seu programa de estudos, você vai conseguir os mesmos resultados, tá bom? Ótimo, pessoal. Agora eu quero dar aqui para vocês um modelo de como seria a primeira aula do Diving Method. Para você ver que realmente funciona e você vai alcançar algo concreto, não é só blá blá blá, né? Eu falei muitas coisas aqui para vocês entenderem melhor o que é o Diving Method, de onde surgiu, um pouco da minha história. A gente viu, né, alguns passos que você precisa tomar para aprender inglês bem, alguns mitos que você precisa vencer para aprender melhor inglês, tá bom? Agora vamos ver na prática como é que você vai aprender. Se você entrar no nosso site do curso, onde você faz o cadastro e pode também fazer uma aula experimental da primeira aula gratuitamente, você tem lá a apostila de degustação disponível para download, totalmente gratuita, tá bom? Você pode baixar lá e fazer a primeira aula. Mas vamos fazer aqui só para você ter uma ideia de como funcionaria. Eu vou explicando as partes da aula para você ter uma noção de como funciona isso aqui, tá bom? Assim que você começa a aula, a primeira coisa, você vai ter lá o Class 1, o título da aula, e depois os Class Objectives, os objetivos da aula. Isso aí vai te ajudar a estar mais consciente do que você aprenderá nessa lição, o que você vai alcançar no final da aula e como você pode, de uma melhor forma, trabalhar cada um dos tópicos no seu dia a dia, na sua semana, de acordo com o programa já pré-estabelecido de estudos. Logo depois, os objetivos, né, que são usar expressões relacionadas à família, usar com precisão os pronomes pessoais, usar o verbo be na forma afirmativa do Simple Present e conseguir aguçar as habilidades de fala, audição, leitura e escrita que usarem os temas aqui contidos. Ou seja, nós vamos trabalhar todas as habilidades linguísticas nessa aula. Então, depois que você vê lá na apostila, tem o título da lição, que é relacionado ao tema do Tools, que é onde nós veremos as ferramentas que nós vamos utilizar para o mergulho, que é o vocabulário, tá bom? Então, o tema dessa Class 1, dessa primeira aula, é Meet My Family. Repita comigo. Meet My Family. Meet My Family significa conheça a minha família. Ah, mas conhecer não é to know? To know é conhecer no sentido de saber, ter consciência, ter conhecimento de algum assunto, de alguém, né? Mas não necessariamente conhecer pessoalmente. Já o meet não, é conhecer de encontrar a pessoa. Conhecer pessoalmente. Então, meet my family é conheça pessoalmente a minha família. Ou seja, vamos trabalhar com vocabulário agora relacionado à família. Então, vocês têm o áudio disponível na plataforma, onde vocês poderão escutar as palavras, cada uma delas, e repetir juntamente comigo, para pegar a pronúncia correta de cada uma das palavras. São palavras básicas que são usadas todos os dias. Então, é importante praticá-las bastante, porque sempre você vai precisar usar essas palavras. Então, vamos fazer a repetição delas aí? Não vamos fazer de todas, mas algumas para você ter uma ideia de como funciona. Então repita aí comigo. A primeira palavra é mother. Mother. Very good. Depois, mom. Mom. Father. Father. Dad. Dad. Parents. Parents. E assim por diante. O professor, no caso eu, nas videoaulas, vou repetindo com vocês todas as palavras para que você pegue bem a pronúncia correta delas. Agora, e olha que interessante, tem uns detalhes aí já de explicação desde o Tools, onde nós veremos o uso de cada uma das palavras e quando é mais adequado usar uma ou outra. Por exemplo, qual a diferença de mother e mom? Você sabe?
Mother é uma forma mais formal de se referir à pessoa que te deu a vida, sua mãe, tá bom? Então, mother, mãe. She is my mother. Ela é minha mãe. She is my mother. Ela é minha mãe. Uma coisa mais formal, vamos dizer que você esteja dizendo isso para alguma pessoa que você não conheça. Agora, se for para o seu amigo, she is my mom. She is my mom. Ela é minha mãe, minha mãezinha, minha mamãe. Então é uma coisa mais carinhosa, um pouco mais informal. Então, mother, mãe, um pouco mais formal, e mom, um pouco mais informal. A mesma coisa vale para father e dad. Father é pai de forma mais formal e dad, papai, uma coisa mais informal. Por exemplo, quando você vai falar com sua mãe, né? Ô mãe, me dá um dinheiro aí, né? Você vai falar assim, hey mom, can you give me some money? Mãe, você pode me dar um pouco de dinheiro, né? Hey mom, hey dad, né? É uma coisa mais próxima, mais chegada. E outra coisa interessante das palavras que a gente repetiu aí agora é a palavra parents. Parents. O que é parents? Sei que alguns de vocês disseram parentes, né? Porque parece parentes, então, né? Consequentemente, é parentes em português. Muito bem. Não é, pessoal. Então, essa é uma palavra chamada de falso cognato. Um false friend, um false cognate. Uma palavra que parece ser uma palavra em português, mas que tem outro significado. Parent significa pais, o seu pai e sua mãe. Os seus pais, my parents. My parents, ok? E assim por diante. Você terá várias palavras no Tools, que são as ferramentas necessárias para te ajudar no mergulho. Gente, vocês estão percebendo que vocês já vão aprendendo desde o início da aula. Para você que já aprendeu inglês, é uma ótima oportunidade de revisar o conteúdo. Revisão. Tem uma frase em latim, repetitio mater perfectione. A repetição é a mãe da perfeição. Em inglês, practice makes perfect. A prática leva à perfeição, né? Então, se você quer revisar o conteúdo de inglês, deixar tudo na ponta da língua, é uma ótima chance para você refazer o Dive Method. E é um curso que você sempre vai ter acesso. E, gente, o conteúdo do Dive Method é um conteúdo útil que você sempre utilizará nas suas conversações, na sua leitura, na sua prática do cotidiano. Logo depois do Tools, onde vemos o vocabulário temático, temos o Structuring, onde veremos alguns temas de gramática necessários para poder começar a montar as frases necessárias para o mergulho. Então, nós começamos nessa Class 1 com os Personal Pronouns, os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Que são os pronomes usados como sujeito na frase. Que são o sujeito? As pessoas que realizam a ação na frase, tá bom? Então, se eu falo que eu sou, eu digo I am. E isso já junta com o verbo to be, que é a próxima parte do structuring, que é o simple present do verbo to be, a forma afirmativa. Tanto a forma completa e a forma abreviada, tá bom? Então, se eu falo eu sou, I am ou I am. Eu sou, eu estou. Lembrando que o verbo to be tem os dois significados em português, ser ou estar. Se eu falo que você é ou você está, you are ou your. Ele é ou ele está, he is, his. E vocês vão praticar aí com modelos, tá bom? Depois, gente, agora que vocês já têm o Tools, vocês têm o Structuring, também é parte da lição o Diving Deeper. O Diving Deeper é onde nós aprendemos algumas expressões um pouco mais rebuscadas, usadas muito por nativos. Olha que interessante, você não precisa chegar no livro avançado para conseguir usar essas expressões. Aqui mesmo você já pode começar a usar, tá bom? Então, nessa lição ela está no final da aula, né? Nas outras lições elas vêm logo após o Structuring. E na primeira expressão aí do Diving Deeper, dessa Class 1, nós temos o to take after. To take after. E o modelo do take after é I take after my father. I take after my father. O que é to take after? Normalmente, às vezes, as pessoas traduzem take como levar, pegar, tomar. Só que no caso aqui, quando ele está com after, to take after significa puxar, se assemelhar, parecer. Então, se eu falo I take after my father, significa que eu puxei meu pai, eu puxo meu pai, né? Eu me assemelho ao meu pai. É como a gente fala em português, eu puxei meu pai, tá bom? Então, relacionado também ao tema da família. Então, depois que vocês viram os tools, né? O Tools, Structuring e o Diving Deeper, vocês são capazes de montar algumas frases. Por exemplo, eu sou, I am filho, I am a son, I am a brother, um irmão, né? E vocês podem já montar frases em inglês.
tá bom? Você é meu primo. You are my cousin. Você é minha tia. You are my aunt, tá bom? Com coisas que nós aprendemos na aula hoje. Nós não tivemos que sair da lição, ok? Depois, pessoal, vocês têm aí o Diving Practice, que já é a prática de mergulho, onde vocês começam com um in context, onde encontrarão um texto para a prática, tá bom? O texto é bem simples, contendo conteúdos já vistos na lição e coisas bem simples que podem te ajudar a melhorar a compreensão dos temas a seguir. É necessário fazer sempre a preparaçãozinha da aula antes de começar a aula, fazendo uma pesquisa de vocabulários que você possa não conhecer, tendo em mão sempre a caderneta de vocabulários, que já é aconselhado a ter desde o primeiro momento. E essa dica já é dada para o aluno na aula introdutória, onde o aluno faz a aula de preparação para o curso, onde receberá todas as instruções de como realizar o curso e poder tirar vantagem de todos os conteúdos apresentados durante as aulas. Depois ele terá o Dialogue, onde ele verá de forma concreta e prática todos os temas já apresentados na aula, como o Structuring, o Verb to Be, os pronomes pessoais, os vocabulários da família, etc. Só que no estilo de conversação, onde duas pessoas estão falando, usando aquele conteúdo para se ver na prática como é usado aquilo. E depois também algumas atividades de fixação de gramática, do Structuring com os Grammar Practices, ok? Então, muito conteúdo para você praticar. Além das tarefas que o aluno poderá realizar logo após as aulas, a cada 2 aulas. Também ele poderá ter acesso a atividades essas que estão disponíveis no portal para que o aluno possa fixar melhor o conteúdo. E lembrando que o aluno sempre poderá anotar todas as dúvidas para tirar com o professor na aula VIP, que ele tem direito a cada 5 aulas. Gente, olha que maravilha. A gente fazendo de tudo para que você possa melhor aprender inglês. Se você ainda tem dúvida e quer saber mais como funcionam as aulas, procure a gente no Instagram, The Diving Method Oficial, ou The Diving Method Oficial no Facebook. Pessoal, então vocês tiveram aí um modelo bem rápido de como funciona mais ou menos a aula e as partes da aula. E o que vocês podem aprender em cada lição. Não foi quase nada, pessoal, vocês podem aprender muito mais na aula. A gente viu bem pouco, eu só falei um pouquinho do que a gente tem na aula e como você pode praticar. Agora, as aulas são todas online. E isso é um benefício muito grande para você, porque você pode fazer onde estiver, de acordo com o seu horário, sem depender de turma. E é meio que uma aula VIP, porque você sozinho terá acesso ao conteúdo e poderá sozinho ter acesso à aula VIP com o professor. Isso é muito beneficial, gente, sem ter que sair de casa. Você não precisa pegar trânsito, não precisa se arriscar no trânsito, gastar com combustível, se preocupar com estacionamento. Não. Você faz sua aula em casa, deitado na cama, no sítio, onde você estiver. É você que dita como será feito o seu curso. Está tudo nas suas mãos. Você tem aí auxílio do programa, onde você vai fazer um calendário de quando realizará suas aulas. E você pode realizar as aulas da forma que achar melhor. Uma das grandes vantagens de fazer a aula sozinho e você mesmo ter o controle das rédeas do seu aprendizado é que você não depende do ritmo do colega que na aula presencial estaria na mesma aula que você. Por exemplo, se você vai em um ritmo e o colega vai em outro, um dos dois pode atrapalhar o outro. E na aula particular, onde você sozinho é o centro das atenções, você controla o ritmo. E nós vamos, eu e você, no seu ritmo. Você podendo pausar as aulas quando quiser, voltar no tema anterior, repetir uma sessão que você não pegou bem, ou para reforçar algum conteúdo. Se você estivesse na aula e quisesse repetir a mesma coisa várias vezes, isso não agradaria alguns alunos. Então, na aula particular, na aula online, onde você é quem dita as regras da sua aula, você tem muito mais benefício e consegue fixar muito melhor o conteúdo. E pessoal, vamos lá. Nós estamos com uma oferta muito boa. O curso todo do Diving Method está saindo por R$ 1.999. Na quinta-feira, às 9 da manhã, nós abriremos o carrinho para compras. Para quem quiser adquirir o sucesso de fazer o Diving Method. Eu tenho certeza que você vai querer ser uma pessoa de sucesso, vai querer ser um diver. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que precisa ser esclarecida, nós abriremos os grupos para fazer perguntas. Vocês podem estar mandando as dúvidas lá, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ainda, mande lá que nós responderemos com muito prazer. Queria agradecer a cada um de você que esteve comigo até agora. E eu tenho certeza que você será um grande diver, um grande mergulhador. E te vejo nas nossas aulas. See you, bye!